Qual é o nome da primeira mulher de Adão? É sobre isso que estaremos tratando neste vídeo no seu canal PR Elias Soares Oficial. Bom, como você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e esse, como eu já disse, é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Por gentileza, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações e ainda mais, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Eu creio que você já ouviu falar na senhora Lilith, muito famosa, que alguns chegam a dizer que esta foi a primeira mulher de Adão. Mas é importante, antes de nós emitirmos qualquer juízo de valor, trabalharmos qualquer certeza dentro de uma conjectura, examinarmos o que a Bíblia diz a esse respeito. Será que a primeira mulher de Adão realmente se chamava Lilith? É importante examinarmos o texto bíblico. Bom, se nós começarmos do Novo Testamento para o Antigo Testamento, vamos descobrir uma coisa. Nós vamos agora para o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 2, depois do versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 2, depois do versículo 14. Vamos ver o que nós encontramos, se nós encontraremos alguma pista informando quem de verdade era a mulher de Adão. Olha só. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aí o apóstolo Paulo vai explicar o porquê. E não vamos entrar aqui no mérito da questão, se a mulher pode ou não pode ser pastora, se a mulher pode ou não pode pregar ou ensinar na igreja. O nosso objetivo, neste momento, é justamente falar sobre a primeira mulher de Adão. E aqui eu creio que nós vamos encontrar alguma pista para a nossa explicação. Aí ele diz o seguinte, no versículo de número 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha que curioso. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Você percebeu que aqui não está dizendo primeiro foi formado Adão e depois Lilith, mas sim, primeiro foi formado Adão e depois Eva. Portanto, pela descrição, pelo ensino que o apóstolo Paulo apresenta aqui no capítulo 2, versículo de número 14, da sua primeira carta a Timóteo, a primeira mulher de Adão não se chamava Lilith, mas se chamava Eva. E onde nós poderemos encontrar mais alguma informação para fundamentar a nossa argumentação em torno desta pergunta que, diga-se de passagem, difícil de responder. Porém, agora você já viu que ela não é tão difícil assim. Vamos então para o livro da criação, para Bereshit. Nós o conhecemos como Gênesis, e é importante salientar que esse nome, Gênesis, vem da Septuaginta, a versão dos 70. É uma versão, uma tradução que apareceu 300 anos antes de Cristo por ordem de Ptolomeu Filadelfo. E por isso, como ela foi escrita em grego, a tradução da Torá para o grego, o primeiro livro ficou conhecido como Gênesis, que significa origem. Mas, de verdade e de fato, no livro hebraico, na Torá, ele se chama Bereshit. E em Bereshit, capítulo 3, olha a informação que Paulo nos traz. Essa informação é muito importante, porque aqui o livro de Gênesis, ou de Bereshit, é o livro dos princípios, da origem, do começo de tudo. As doutrinas fundamentais da Bíblia, do cristianismo, estão aqui no livro de Gênesis, porque é o livro dos começos. E aqui
ele vai dar o nome para a mulher que é criada no capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 24, e mais precisamente, versículo 20 e 21, quando o Senhor faz Adão cair num profundo sono e adormecer, e da sua costela ele tira uma mulher que não foi Deus que deu o nome para ela, mas o próprio Adão deu o nome para esta mulher. Olha só no versículo 20 o que está escrito. E chamou Adão o nome de sua mulher, surpreenda-se, Eva. Por quê? Porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Agora, por que ele dá o nome para essa mulher de Eva? Porque nos costumes dos povos antigos, principalmente entre os povos hebreus, os nomes não eram dados aleatoriamente. Eles tinham uma razão, uma circunstância, um motivo. E ele está dizendo aqui claramente que ela se chamou Eva porque ela foi a mãe de todos os viventes. Traduzindo, não houve ninguém antes de Eva, porque ela que deu a origem a todos os viventes. E isso é interessante porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 26, o apóstolo Paulo corrobora esta afirmação, e é claro que ele está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e não poderia dizer outra coisa. Capítulo 17, versículo 26, no seu discurso no Areópago, em Atenas, ele diz, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Ou seja, de um só, de Adão. De Adão, ele criou Eva, conforme nós vemos no capítulo 2, versículo 20 e 21, onde Adão dá nome para todos os animais, mas para a sua mulher, mas para ele, melhor, não havia uma mulher que lhe fosse idônea, não havia uma disjutora, e por isso o Senhor deu um profundo sono em Adão, e das suas costelas ele fez uma varoa, uma mulher. E lá no capítulo 3, versículo 20, nós vimos que Adão dá um nome para esta mulher, que é a primeira mulher, e ele dá o nome de Eva. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, também diz que o nome dela é Eva. O apóstolo Paulo, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, mostra que de um só Deus fez todas as gerações, mostrando que antes de Eva não existiu nenhuma outra mulher. Portanto, quem é a mulher de Adão, a primeira mulher, e eu quero crer que ele teve uma única mulher, porque a Bíblia não descreve, não aponta se ele teve outra mulher, como faz com Abraão, que teve 4 mulheres, né? A bem da verdade, teve as concubinas, né? Primeiro teve Saraí, Agar, Quetura, e é possível que ele tivesse uma outra concubina. Vamos ficar com essas 3. Como é o caso de Jacó, por exemplo, que teve 2 mulheres e 2 concubinas. Como é o caso de Davi também, que teve um harém. Salomão, que teve 1000 entre mulheres e concubinas. Mas Adão, Deus mostra que ele teve apenas uma mulher. E a primeira mulher chamava-se Eva. Portanto, não é Lilith. Lilith é uma lenda e não a mulher de Adão. Daí nós vemos então que, biblicamente falando, nós estamos respondendo que a primeira mulher de Adão chamava-se Eva. Eva era o nome da primeira mulher de Adão, ok?